Estamos ao vivo. Podemos começar? Podemos. Estamos ao vivo. Podemos começar aqui esse ato solene nosso, que vai tratar das violações dos direitos humanos da pandemia, transmitido pela Rede Alesp de televisão, muito importante, a quem a gente agradece, e para poder falar sobre esse tema, nós convidamos a Vivian Mendes, que é advogada, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Graça Xavier, que é coordenadora da União Nacional por Moradia Popular e vice-presidente do CONDEP, que é o Conselho dos Direitos da Pessoa Humana do Estado de São Paulo, a Ivaniza Rodrigues, que é militante da União dos Movimentos de Moradia, sempre na luta por moradias, e também o Anderson Lopes Miranda, coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua do município de São Paulo, não é? E esta deputada que vos fala. Temos também, aguardando aqui, a participação do Raimundo Bonfim, que é coordenador da Central dos Movimentos Populares, coordenador nacional, mas até agora o Raimundo deve estar em algum outro compromisso, mas assim que ele desocupar, ele entra. Então, nós temos aqui, primeiro, agradecer a todos vocês, dizer que nós estamos vivendo uma pandemia muito dura, muito difícil, mas e que o que mais nós temos observado nessa pandemia, além, evidentemente, do aumento da miséria, do aumento do desemprego, do aumento das dificuldades e das desigualdades sociais, econômicas, culturais, raciais, nós temos observado também uma violação permanente dos direitos da pessoa humana. Eu, na qualidade de presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, devo dizer para vocês que tenho ficado muitas vezes indignada com tudo aquilo que vem acontecendo, seja pelas práticas violentas, cada vez mais violentas, de segmentos da Polícia Militar, investindo contra os nossos jovens, contra os nossos jovens pobres e pretos da periferia da cidade de São Paulo e dos grandes centros urbanos, seja através do desrespeito com os moradores em situação de rua, seja através da violência que aumenta em relação às mulheres, em relação às crianças e adolescentes, seja através de práticas racistas que vemos observando, até com o aumento, parece que elas se tornaram mais visíveis para nós, né? Eu não sei se aumentou, na verdade, eu acho que se tornaram mais visíveis para nós nesses tempos de pandemia. E por conta da pandemia também, nós estamos tendo uma certa dificuldade de nos mobilizarmos. Isso acaba refletindo numa impunidade ainda maior, porque quando a gente tem chance, tem oportunidade de irmos para as ruas, de fazermos as nossas audiências, de cobrarmos das autoridades competentes, como a gente tem feito, mas é diferente. Às vezes a gente faz uma audiência virtual, fala com o secretário, incansavelmente, aliás, com o secretário de Segurança Pública, o Anderson mesmo já participou conosco, com a secretária de Desenvolvimento Social, com o secretário da Justiça e Cidadania, com o presidente do Tribunal de Justiça, com a Procuradoria-Geral de Justiça, quer dizer, a gente procura todos os órgãos institucionais para fazermos, esse que é o nosso papel, né, desse diálogo institucionalizado, no sentido de coibir essas violações e de, quiçá, diminuí-las, porque é isso que a gente quer, né, um dia sonhar e um dia ter a eliminação de qualquer comportamento, de qualquer prática violenta que acaba resultando nos desrespeitos, em desrespeito e violações dos direitos humanos. Por isso que é importante esse ato solene, é importante estarmos aqui com ativistas dessa área, para que a gente possa fazer um bate-papo, na verdade, né, comentar essas coisas, inclusive com a possibilidade de tirarmos alguns encaminhamentos que possamos levar adiante, né? Porque às vezes só debater, é claro que é importante, porque nos leva a essas reflexões, mas mais do que isso ainda é a gente poder também tirar algumas propostas para que possamos fazer
essas cobranças de cada vez mais, de forma mais efetiva. Então, a gente fez um roteiro aqui, tem aqui convidados número 1, número 2, número 3, no caso, só para a gente seguir o roteiro que foi feito pelo pessoal nosso. A gente começaria, então, em primeiro lugar, com a Vivi Mendes, que é advogada, criminalista e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Seja bem-vinda, Vivi. Boa noite, Beth. Primeiro, muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui, infelizmente encontrando você à distância, saudade, inclusive, né, da época que a gente se aglomerava para fazer luta política, mas muito bacana que a gente está aqui hoje e ainda ao lado de companheiros tão valorosos. Graça, Evanisa, Anderson, prazer também estar aqui com vocês hoje. Vim a convite, né, da Beth, representando a nossa comissão, em especial o nosso núcleo de população de rua e movimentos organizados, um núcleo que eu tenho muito orgulho de compor e que é coordenado pelo Rildo, então também quero agradecer a indicação dele por estar representando o nosso núcleo aqui, obrigada. Acho que a gente, né, vive uma situação que há 6 meses atrás, poucos de nós imaginaríamos que viveríamos na intensidade que a gente está vivenciando, né? E se a pandemia já é um momento de muita angústia, muita dor, né? Aqui no Brasil já passamos dos mais de 100 mil mortos, mas o número grande ele é muito doloroso, mas a gente sabe que cada morte tem um significado, é uma pessoa com uma família, que representa uma história que significa muito na vida de várias pessoas. Então, essa tragédia que vai se alastrando pelo nosso país, ela já é muito dolorosa pelo que ela significa, né? Não conseguir enfrentar um vírus, tirar, né, parar nossa economia, o que gera uma imensidão de desemprego, que já reduz muito a possibilidade que as pessoas têm de se manter, de sobreviver. Então, já é um momento que seria duro e, num contexto geral, né, ele fica ainda mais perverso quando a gente percebe várias dessas questões que você coloca, né? No momento de intensa crise política, social, econômica que a gente vive, a gente é dirigido, né? Quem nos conduz durante esse processo da pandemia é um presidente que não tem respeito, na minha opinião, não é que é louco, não é que é caótico, não é que é incompetente, mas que, de fato, não respeita a vida das pessoas, porque quando ele minimiza uma pandemia dessa forma, o que ele está fazendo é, de fato, desrespeitando a vida de todas aquelas pessoas que são contaminadas, que são atingidas, que correm risco e que também perderam as suas vidas por conta dessa pandemia. E a gente vê que esse desrespeito, essa agenda omissa e também muitas vezes ativa, né, de desrespeito à vida das pessoas, ela vai se desencadeando e ela vai fortalecendo e práticas que não são só do momento da pandemia, não são de agora, né, não são novidade desse momento que a gente está vivendo, mas que obviamente ficam mais perversas e também mais difíceis de serem enfrentadas. Eu moro aqui no centro de São Paulo, a 2 quadras da região da favela do Moinho e da Cracolândia. E aqui a gente sabe, né, tem um histórico muito grande de violações de direitos nessa região e que nesse momento da pandemia se intensificaram. Menos gente na rua significa menos gente observando, mais gente com dificuldade de poder contribuir com a fiscalização do que são essas ações, significa que polícia, GCM conduzem as suas ações com muito menos fiscalização, com muito mais liberdade, e a gente sabe que o código, né, que a legislação informal, mas muito real, muito presente dessas corporações, é uma agenda, de fato, de violação de direitos humanos, principalmente em cima daquela população pobre e preta do nosso país. Isso se repete ao longo de todos os casos que a gente visualizou, tanto aqui em São Paulo quanto no resto do país. Quando aconteceu o caso lá na Zona Sul de São Paulo,
da execução, né, do assassinato do jovem lá na Zona Sul, eu escrevi um texto porque o Dória tinha colocado, né, que as pessoas, e o secretário de Segurança do Dória tinha colocado que isso estava acontecendo porque a polícia estava chegando mais rápido nos locais onde estavam acontecendo os crimes, né? E aí, como se mais violência, mais assassinatos, mais mortes por intervenção policial fossem uma métrica do bom combate ao crime, né, da criminalidade no nosso estado. E a gente sabe que, de fato, é essa métrica que eles usam, né? Quanto mais pessoas mortas, quanto mais pessoas no curso das ações policiais são mortas, mais essa polícia está cumprindo o seu papel. E aí, como você falou, né, e aí, né, Beth, acho que esse contexto, que já era um contexto que era denunciado pelos movimentos, pelo movimento negro, pelos movimentos de direitos humanos, pelo movimento da população de rua, pelos movimentos sociais de forma geral, de intensa criminalização, de intensa perseguição, de uma ação coordenada, de fato, que reprime certas partes da nossa população, ele se intensifica nesse momento da pandemia, mas, obviamente, que ele também se intensifica sobre essa agenda, né, que o governo Bolsonaro promove no nosso país, uma agenda de maior conflito, uma agenda de militarização da vida das pessoas, uma agenda de armar, né, a população, de incentivo a armar a população, de incentivo ao conflito, e é obviamente que quem acaba, né, sendo mais prejudicado, mais violentado por essa agenda política que se estabelece cada vez mais no nosso país, são os de sempre, né? Aqueles que estão sempre do outro lado da arma, aqueles que estão sempre no caminho das balas perdidas, né? Que sempre encontram os mesmos corpos. Então, acho que essa situação de muito desespero, acho que até gera em nós, que quais são os caminhos, né? Quais são as medidas, e é isso que você falou, né? A gente não pode se encontrar só para fazer avaliação. A gente precisa também se encontrar para pensar saídas nesse momento. E aí, eu acho que acho que o legislativo, de fato, nesse momento, é um contraponto fundamental, né, importantíssimo, no que são tanto as ações do Executivo aqui no estado de São Paulo, quanto as ações do Executivo Nacional, de fiscalização, de promoção dessa agenda. A gente sabe que na Lesp, muito diferente, às vezes, do que parece a Câmara Federal, a gente tem uma bancada mais conservadora, mais alinhada com esse projeto político, e acho que tem a outra ponta, né, que, na minha opinião, né, que a Assembleia cumpriu, e cumpriu muito bem, sei que com muita ação das bancadas de oposição, que é de como a gente preserva a vida das pessoas nesse momento de pandemia, né, que eu acho que é a nossa primeira ação mais do que necessária. Mas acho fundamental, Beth, esse espaço que você está construindo, e penso que no espaço de articulação mais amplo, dessa articulação com os movimentos sociais para realizar esse processo de fiscalização e acompanhamento dos casos, inclusive não só depois que eles acontecem, mas como a gente consegue construir formas de, junto com os movimentos, tentar evitar, né, preservar, fazer o movimento de evitar que esses casos continuem se multiplicando, porque a verdade é que os movimentos e a população, a sociedade civil organizada não deixou de atuar nesse momento de pandemia. Se preserva, está mais em casa, está se cuidando, está cumprindo normas de distanciamento, mas as lideranças continuam sendo, né, as referências para esses casos, continuam sendo as referências da maior parte da nossa população nesses processos de violação. Então, eu acho que essa articulação e esse ato que você constrói, ele demonstra justamente isso, como a unidade, acho que entre a representação do Poder Legislativo e os movimentos pode ser capaz, sim, de construir caminhos para que a gente enfrente, né, porque é um problema estrutural muito grande, mas enfrente essa problemática. Então, eu estou aqui, fiz esse panorama maior, porque eu também quero muito ouvir como estão os meus companheiros de movimento, para a gente poder trocar bastante e saber como que também nós da OAB, que estamos, né, que a gente sempre está também ali junto, né, com os movimentos, principalmente a Comissão
de direitos humanos, que sempre está à disposição e sempre contribui muito com os movimentos, como que a gente pode continuar ampliando essa ação nossa, que a gente sabe que é fundamental nesse momento e vai continuar sendo fundamental, porque a saída, né, dessa crise política ela ainda está muito distante. E é isso. Obrigada, Beth. Desculpa se eu me estendi demais. Faz tempo que eu não falo. Não, foi ótimo. Na verdade, eu até tinha falado para a Ivanisa, eu falei de 10 a 15 minutos, ainda você nem chegou a ocupar todo o seu tempo, né? Mas a gente não pode deixar de também salientar que todo esse processo de violação, ele ocorre exatamente num clima que acaba sendo favorável a isso, né? Você tem, infelizmente, no país, um ambiente favorável que é incentivado pelo governo federal, né? Que é um governo que, desde o seu primeiro momento, já sinalizou que seguiria por esse caminho e não iria fazer nenhum tipo de ação que pudesse proteger os setores mais vulnerabilizados da sociedade como um todo. Isso aí você tem os índios, você tem as comunidades quilombolas, você tem a comunidade LGBTQIA+, você tem os negros, você tem as mulheres, você tem os mais pobres, e por aí, infelizmente, vai, né? Então, a gente também não pode deixar de ter essa referência. Nós estamos em São Paulo, claro, mas temos a nossa cobrança é feita para o governo do Estado e seus mais diferentes órgãos, mas a gente não pode deixar também de entender que o contexto que nós estamos vivendo nesse momento, infelizmente, é o contexto que acaba criando condições favoráveis. E os caras se sentem, né, muito à vontade para poder cometer esses atos truculentos de violência, de feminicídio, atos no campo, na cidade, enfim, em todos os aspectos. Vamos ouvir também agora a palavra da Evanise Rodrigues, que é militante da União dos Movimentos de Moradia. Também aí com os mesmos tempos, 10, 15 minutos, tá? Para também as pessoas não ficarem tão engessadas, assim, ficar aquele desespero lá que deu 10 minutos. Né? A gente consegue ter um pouco essa mobilidade. Boa noite, Beth. Boa noite, companheirada de luta. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, né? E obrigada aí pelo convite para a gente parar um pouquinho nessa loucura que a gente está vivendo, né? E refletir sobre a situação dos direitos durante essa pandemia, né? E sobre as violações que a gente tem sofrido, mas principalmente sobre as nossas reações, né? Ontem eu estava conversando com a professora Emília Maricato, né? E ela falava, né, que nós estamos falando coisas óbvias. Eu falei, infelizmente, é preciso repetir o óbvio. Né? Tem coisas que a gente achava que todo mundo já sabia. Né? Que todo mundo já sabia que todas as pessoas têm direito a uma moradia. Isso já é óbvio. Que todas as pessoas têm direito, né, à segurança de viver em paz, com tranquilidade. Que elas têm direito a saneamento básico, que elas têm o direito à cidade, enfim, né? Só que parece que essa pandemia nos está obrigando a repetir e repetir e repetir mais de 1000 vezes, né, esses conceitos básicos, esses direitos básicos, porque nessa pandemia, questões que a gente vinha denunciando há tanto tempo, né, como a falta de moradia, a falta de acesso à infraestrutura, a saneamento, a transporte público de qualidade, a uma cidade melhor planejada e organizada, né, pode significar, nesse momento, vida ou morte. Ou seja, você está numa moradia ou você ser despejada dela pode significar você, se for despejado, se contaminar e morrer. Se você não tem acesso à água, se você não tem acesso a esgoto, né, nessa pandemia, né, pode significar viver ou morrer. Se você ser obrigada todos os dias a andar em transporte público coletivo lotado, né, para atravessar a cidade para trabalhar, pode significar viver ou morrer. Quem está falando isso não sou eu, mas simples, né? A gente tem visto bastante pesquisas, a Unifesp soltou anteontem uma das suas pesquisas, mostrando que os vetores de transmissão do vírus, né, nas periferias tem sido exatamente isso. A necessidade de sair para o trabalho, especialmente das mulheres, chefes de família, a utilização do transporte público, né, a falta de infraestrutura. Então, gente, nós estamos vendo
que todos esses direitos que nos foram negados há tanto tempo têm sido uma sentença de morte, né? A falta desse direito, uma sentença de morte para a população das nossas periferias. E por isso que a gente tem que dizer o básico, o óbvio, novamente, para todo mundo ouvir. Todo mundo tem direito, né, à moradia, ao saneamento básico, a transporte público de qualidade, à saúde, à educação. Temos que repetir o óbvio. E esse óbvio está sendo também atacado todo santo dia, quando a gente vê, né, as políticas que são implementadas, né, a retirada de políticas públicas conquistadas com tanto suor, com tanta dificuldade, né? E nós vemos uma onda mais, né, uma onda privatista, uma onda neoliberal com força, que tenta varrer tudo que nós conquistamos desde a Constituição de 88. Então, não é à toa, né? E eu achei muito instrutiva aquela reunião do presidente Bolsonaro, né? Quando a gente assistiu aquela reunião entre os ministros, né? Porque eles explicaram para a gente exatamente o que eles estão fazendo. Né? Primeiro, passando a boiada. E a boiada está sendo passada lá no governo federal, aqui no estado de São Paulo e também em nível municipal. Retirando, né, da calada da noite, enquanto as pessoas estão preocupadas, né, com a pandemia, com as mortes, com a saúde pública, aprovando leis que a gente, por tantos anos, resistiu. O saneamento é um exemplo dessa, né? Nós estamos, desde a década de 90, resistindo contra a privatização do saneamento. O que aconteceu agora, né, nesses últimos meses, se aprovou a privatização. Que chegou ontem na Assembleia Legislativa, né, Beth? Que é o projeto de lei do governo Dória de extinguir, né? Não é transferir, não é juntar, não é equacionar, não, é extinguir uma série de fundações, institutos, autarquias públicas estaduais, todas elas relacionadas às questões muito importantes do Estado. Eu vou destacar aqui, claro, né, que é por dever de ofício, né, a extinção da CDHU. A CDHU é uma empresa com mais de 50 anos, né, que já produziu 500 mil de moradias, a maior parte dessas para a população com menos de 2 salários mínimos. Uma empresa que, no final do período do BNH, lá atrás, no fim da ditadura, né, foi protagonista, foi vanguarda na produção de política pública habitacional com recursos onerosos e não onerosos, atendendo a população de baixa renda. O que foi feito? Ao longo do tempo, foi se esvaziando essas funções, foi diminuindo a capacidade da CDHU, né? E agora eles acham que pode simplesmente pegar e jogar fora. O que significa isso, né? E isso pode ser estendido para as demais áreas também, né? Significa o Estado saindo do seu papel, né, de produtor de política pública, né, saindo do seu papel de indutor de enfrentamento das mazelas da sociedade. Ninguém vai produzir moradia para famílias de baixa renda que não seja o poder público. Não adianta, e a justificativa deles, eu tive a manha de ler, Beth, lá no Diário Oficial, dizendo que na CDHU não tem mais sentido, porque agora o setor privado produz moradia. Produz para quem? Produz para quem? Produz para quem pode pagar. E então a gente vai vendo que todos os direitos vão se transformando em mercadoria. E mercadoria é assim, você vai no mercado, o que você pode comprar, você leva, o que você não pode, você olha e passa reto. Só que direito não é mercadoria, direito não pode ser tratado dessa maneira, não pode ser negado um dinheiro porque você não pode pagar, né? Seja ele a água, seja ele a moradia, seja ele a energia elétrica. Estamos vendo, olha a situação que nós estamos, um exemplo bem claro do que significa a privatização de infraestrutura essencial, as contas de luz que as pessoas estão tendo que pagar nesses tempos de pandemia. Olha só a eficiência da privatização, que eficiência é essa, né? Que estão fazendo as pessoas. Então, a gente está vendo um desmonte de direitos e a transformação, né? A transformação de tudo em mercadoria, né? Os efeitos, gente, né? Quando a gente vai privatizando, vai extinguindo o setor público, vai desmontando o Estado, né? É que simplesmente é isso. Vai ter provisão para quem puder pagar. Quem não puder, não vai ter. A gente vai ver crescimento de favela, a gente vai ver crescimento de ocupações irregulares, de precariedade, de risco,
e a gente, com isso, vai fazendo novamente, né, voltando, né, para trás, voltando para antes até, né, da redemocratização, né. Também a importância de falar que para ter direitos é preciso ter controle social. Sem controle social não há direitos. Quem é que está velando por nós? Quem está olhando por nós? Né? A gente o tempo todo recebe denúncias, recebe, né, violações que vão acontecendo, né? E temos que buscar nossos parceiros, tá? Aqui a Vivi, que a gente já fez bastante coisa juntos, né? As defensorias, as ONGs que apoiam a gente, né? Porque sem controle social, a gente vai vendo a quantidade de violações que o próprio Estado vai implementando, né? E, por fim, acho que a gente vai falar um pouco das nossas lutas, né? Quais são as nossas perspectivas de luta. Primeiro, que a gente percebeu que para fazer essa, e todo mundo fica falando, né, como é que vai ser o pós-pandemia, eu falo, olha, nós não saímos ainda do outro lado não, viu, gente? Ainda não tem pós, nós estamos dentro da pandemia ainda. Porque quando continua morrendo 1.000 pessoas por dia, nós continuamos no meio da pandemia, nós continuamos no meio da emergência, né? E estamos aprendendo a viver ou a sobreviver dentro dessa situação. Então, a quantidade de pessoas que perderam a sua fonte de renda, a quantidade de pessoas que perderam o seu emprego, a quantidade de pessoas que estão simplesmente abandonadas pelo Estado durante essa pandemia, né, mostra, né, que a gente precisa reformar profundamente, né, esse Estado e precisamos fazer muita luta para que isso aconteça. Nós precisamos, aqui o Anderson, que com certeza vai falar disso para a gente, né, nós precisamos olhar com muito cuidado a situação dos invisíveis dessa sociedade. Quando o governo lançou o auxílio emergencial, né, aposto que teve muita gente que descobriu pela primeira vez que existe pessoas que não têm CPF, né, Anderson? Não sabiam que tem gente que não tem CPF. Não sabiam que tem gente que não tem CAD único, que não tem telefone celular, que não tem acesso à internet. Olha só, né? Parece que um planeta novo se abriu. E a gente sabe disso há tanto tempo e vem denunciando há tanto tempo que nós precisamos colocar a luz para que os invisíveis da nossa sociedade sejam vistos e tenham voz. Acho que é a primeira tarefa nossa de mobilização. A segunda é fortalecer essas nossas redes. É muito importante a gente fortalecer com os vários aspectos, né? Então é importante a participação dos movimentos sociais, a participação dos colegiados profissionais, a importância da participação em relação com o parlamento, que a gente vá construindo tempo após, né, cada vez mais um acúmulo com as frentes que a gente atua, um acúmulo, né, de que nós temos proposta para uma sociedade diferente, nós temos proposta para um mundo melhor. E nós queremos fazer isso junto. Então, Beth, obrigada pelo convite, e isso faz a gente ter mais força para seguir a nossa caminhada. Eu que agradeço, acho que você toca em assuntos, em questões muito importantes, por conta, inclusive, desse projeto que chega hoje à Assembleia, né? Um projeto que extingue órgãos importantes, empresas públicas, como a FURP, Fundação para o Remédio Popular, como a FOSP, Fundação da Oncocentro de São Paulo, né, de oncologia, que ela produz próteses para as pessoas que não têm condições de fazer isso em redes particulares, quem teve um câncer, sobretudo nessa região aqui, da cabeça, nos olhos, no nariz, na boca, no palato, né? Um negócio muito, muito lindo o trabalho que eles fazem. O governo quer fechar, né? Diz que vai transferir para hospitais, mas nós sabemos que os hospitais não têm condição nem de dar conta das suas atividades corriqueiras, cotidianas, quanto mais colocar outras atividades. A gente sabe que essa transferência é para acabar com o serviço. Então, é um processo de sucateamento das ações do Estado e de cada vez mais enxugando a estrutura do Estado, porque eu não sei mais o que o Estado vai fazer. Quando eu vi o CDHU colocado ali, e não é só o CDHU, viu, Ivanisa? A UITESP, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Quer dizer que nós não teremos mais reforma agrária sobre as terras devolutas do Estado. E nós temos aí
grandes quantidades, grandes glebas de terras devolutas, em várias regiões do estado, como na região do Pontal do Paranapanema, como na região do Alto Vale do Ribeira. Então, é um desmonte que já vinha sendo feito e que o Dória está jogando uma pá de cal em cima, para não ficar com mais nada. Eu não sei o que ficará sob responsabilidade do Estado. A nossa opinião, que você levanta tão bem, Vanisa, é, sim, uma violação muito grave de direitos humanos, na medida em que você não garante aquilo que a Constituição reza que os governantes têm que garantir, sobretudo as camadas mais pobres da população. Então, agora nós vamos passar para o Anderson, que é coordenador do Movimento Nacional da População de Situação de Rua. Boa noite a todos e a todas, mais uma vez. Obrigado, deputada Beth Saão, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alesp. Quero saudar a Vivi Mendes, doutora Vivi, pela OAB, que tem feito um trabalho muito forte, né, conosco, com a população de rua e com o balcão de direitos lá na Luz. Minha querida companheira Graça Xavier, vice-presidente do CONDEP, que também tem dado força a essa luta da população em situação de rua. E a Evanisa Rodrigues, que eu tenho meu apreço, meu carinho à União, à CMT, né, a vocês, porque hoje o movimento está no Comitê Pop Rua, graças ao movimento de moradia da cidade de São Paulo, Evanisa, Graça, Dito, né, Raimundo, que fizeram uma campanha enorme para o movimento estar hoje defendendo as políticas de moradia, trabalho, saúde, educação para a população de rua na cidade de São Paulo. Porque é difícil, né, a gente adentrar, porque a direita está tomando, né, os conselhos, a direita está tomando, né, os bolsonaristas estão tomando, né, os nossos conselhos de direitos, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, deputada? E para mim é uma alegria falar de direitos humanos, porque eu acho que com essa pandemia a gente viu, acho que a Evanisa coloca muito bem claro, os invisíveis, que não era mais invisíveis, que tornou invisíveis, e que o governo, esses governos fascistas não olham para essa população. O governo Dória não olha, o governo Bolsonaro não olha, o governo Covas não olha, né? A gente tem aí um grande problema, né? E o aumento dessa população por ação de despejos. Em plena pandemia, São Paulo, Estado de São Paulo e Brasil vem despejando as famílias. Para nós é triste falar de pandemia e falar de despejo, porque nós estamos tendo muito despejo. As pessoas estão indo para onde? Para a rua. Né? O desemprego está levando para a rua, mas os despejos, né? Eu tenho andado nas ruas de São Paulo, na cidade, né? Então, e no interior eu tenho visto muito isso, porque assim, quando o governo fala fica em casa, a gente tem que ficar em casa quando a gente tem casa. Quando o governo garante a moradia digna, né? Quando a gente tem a casa e quando a gente não tem casa. Como é que você vai falar com um cidadão, com uma cidadã, com uma senhora, com filhos, com netos, fica em casa se ela não tem casa? Se cuida, se proteja se ela não tem aonde se proteger, aonde lavar as mãos, né? Aonde usar a máscara, depois lavar a máscara, o álcool, a proteção. Né? E é essa a nossa discussão da garantia dos direitos, da defesa dos direitos. Né? Eu quero dizer da importância, deputada, que você vem nos garantindo o bom prato. Né? Hoje são mais, né, de 20 mil cartões de bom prato no estado de São Paulo para a população em situação de rua. Muita gente não sabe. Só na cidade de São Paulo foram distribuídos mais de 8 mil cartões de bom prato. Isso não foi o governo do estado que garantiu. Isso foi uma luta, né, da Assembleia Legislativa, da Comissão de Direitos Humanos, da deputada Beth Saão, que foi lá, oficializou, peitou e o bom prato abriu. Porque se dependesse do governo, a população de rua não se alimentava dignamente. Né? Para nós é essa a garantia. Né? A segurança alimentar. Eu acho que a Evanisa traz uma coisa muito importante. O Cade Único não foi criado agora. O Cadastro Único ele foi criado para a interface do diálogo com a habitação, com a saúde, com a assistência do governo federal, no governo Lula e Dilma. E que esse governo de agora desreconhece o Cadastro Único, fala, olha para você ver, a construção do Luz para Todos, águas, né, os postos artesianos no Nordeste que foram criados, e esse governo vem falar agora que essa população, né, eu acho que eu concordo gênero e grau quando a Evanisa traz isso, né,
que não tinha luz, que era invisível. Não, invisível é esse governo para nós, para os movimentos sociais populares. Invisível é esse governo bolsonarista para nós, né? Porque essa população já vinha tendo olhar o atendimento. Olha o programa, né, Bolsa Família, criado, né, para atender os invisíveis, as famílias pobres, né? O valor era irrisório, era pouco, mas tirou muita gente da miserabilidade, da linha da pobreza. Então, para nós é importante dizer, é claro que eles agora criam um auxílio emergencial, que o povo está com medo, que vai mudar o nome esse governo, e que não dá continuidade, né? Não, o Bolsa Família dava continuidade. Eu acho que tinha que ter uma discussão do aumento do Bolsa Família, do valor do Bolsa Família, do atendimento da garantia, né? A gente vê pessoas na rua que pegam o auxílio e não conseguem acessar o auxílio, porque ele vai direto para o Caixa Tem. Que Caixa Tem é esse? Ou para você fazer o cadastro, você tem que ter um celular, você tem que ter uma conta, e a rua não tem isso. Então a gente conta muito com o apoio da OAB, que está tirando certidão de nascimento, né, doutora Vivi, para a população em situação de rua, né, os parceiros que estão aí atendendo. Então, assim, e a violência nas cidades aumentou muito. Nós tivemos agora, recentemente, né, a morte de companheiros envenenados. Mas não foi envenenado por entidades que distribuem comida, entidades filantrópicas. Não foram envenenadas por isso, alguém envenenou essas pessoas. E nós temos que saber quem envenenou. Eu acho que isso, né, a Comissão de Direitos Humanos da Leste está cuidando disso, né, está averiguando. Nós temos muito esse trabalho, né? Nós tivemos agora ações de 3 guardas municipais de São José dos Campos, aqui próximo, tomando, né, batendo e agredindo um morador de rua e o seu cachorrinho. Isso nós vimos agora com o seu cachorrinho, né? Então é um Estado que não garante os direitos e nós precisamos trazer essa discussão, né? Hoje, na cidade de São Paulo, nós temos mais de 33 mil pessoas em situação de rua. Foi uma briga para nós pedir para essa gestão abrir os hotéis, criar barracas, camping, para as pessoas se cuidarem. Foi uma briga. Depois de 3 meses de luta, abriram 150 vagas, 2 hotéis. E nós estamos com mais de 12 mil pessoas em situação de rua, ainda nas ruas com a pandemia, né? Então, para nós, é importante esse diálogo com vocês, dizer, ninguém está na rua porque quer. Eu acho que a deputada, que a Beth traz aqui, nós ficamos muito indignados com a fala da primeira-dama do Estado de São Paulo. Eles estão na rua porque quer, eles estão na rua porque acomodou, ninguém está na rua porque quer. Ninguém foi para a rua porque quer, são histórias, são vidas. É a mesma coisa você falar, não é 100. Não é 100 mil pessoas que morreram do Covid. São seres humanos, são famílias, né, que ali perderam entes. Então, para nós, assim, quando ela traz isso, é muito triste para nós. E depois ela vai lá nos equipamentos levar cobertinha, fazer as coisinhas para se redimir. Ela tinha que criar uma política, uma instância de política de garantia, dizer, não, peraí, então essas pessoas estão, vamos dialogar, não vamos extinguir o CDHU, vamos ver que o CDHU faz as demandas habitacionais para essa população. Hoje, graças a Deus, eu estou falando aqui da minha casinha, porque foi um movimento de moradia. Eu moro com 60 famílias aqui na cidade de Tiradentes. 40 vem do movimento de moradia, é do CDHU. A gente tem uma luta aqui, uma briga. É na cidade de Tiradentes, onde as políticas ainda não chegam. Nós estamos com a invisibilidade. Quem conhece a cidade de Tiradentes sabe disso. A demanda habitacional é muito grande, né? A gente olha, e aí os companheiros e as companheiras sabem muito dessa luta. E trazer essa demanda. A população quer ser recenseada, quer ser olhada com cuidado, né? Não quer estar na rua. Esse mês agora é o dia de luta nacional da população em situação de rua. Por que a gente está fazendo o dia de luta? Nós não estamos fazendo o dia de luta só para aparecer. Nós estamos fazendo o dia de luta porque em 2004 houve um massacre no centro de São Paulo, onde 7 pessoas vieram a óbito e 17 pessoas foram feridas nessa ação. E para nós foi muito triste porque homens, mulheres morreram, né? A Maria Baixinha, de 60 anos, né? O Pantera, um LGBT que foi decepado seus órgãos genitais em frente ao Fórum João Mendes, e aí dizem não tem câmera, não filmou, né? Então, do dia 15 ao dia 19, nós estaremos fazendo atividades, lives, né?
acampar, nós vamos acampar nas cidades, né? O movimento está organizando vários acampamentos no Brasil e nas cidades, e nós vamos ter um encontro latino-americano, um encontro para falar desse dia de luta, né? Nós temos uma lei na cidade e no estado de São Paulo. Nós temos uma lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa, só que teve veto do governador Geraldo Alckmin, e aí, né, nós queremos agora, contando com o apoio da deputada Beth Saão, para a derrubada desses vetos. São vetos esdrúxulos, né, mas que para nós é importante a derrubada, que é a criação do Centro de Defesa Estadual da População de Rua, um centro de defesa estadual que vai dialogar com a Assembleia Legislativa, trazer as violações, conversar e falar. Então, a gente está vendo que essa pandemia traz, né, os invisíveis tornando visíveis, né, o aumento dessa população, as barraquinhas de camping em todas as cidades, em todo o estado de São Paulo. Né? Então, para nós, a gente está vendo que as pessoas estão na rua. Não estão passeando na rua, estão morando, dormindo na rua. E vem uma higienização, uma violência de prefeituras municipais. E para nós é importante dialogar. Né? Não é falar coitadinho, pobrezinho. Não é coitadinho, pobrezinho. Nós não somos coitadinhos. Nós precisamos de um olhar de respeito, de dignidade. Olha nos meus olhos, eu sou ser humano. Eu preciso ser tratado como ser humano, como gente, como cidadão, como cidadã que precisa de política pública. E para nós é essa a importância desse diálogo dos direitos humanos, principalmente agora na pandemia. Né? Principalmente agora que a pandemia não vai acabar amanhã. Enquanto não surgir essa vacina, se vai vir, né, de algum lugar, se vai vir lá como é que chama lá do Borogodó, lá da Rússia, né? Mas que a gente precisa cuidar do nosso povo enquanto a vacina não chega. Nós não podemos mais aceitar, né, a morte. Nós precisamos cuidar do nosso povo que está na rua, cuidar do nosso povo que está sendo despejado. Nós não podemos mais aceitar despejo na pandemia. Nós não podemos mais aceitar que as pessoas vão ficar na rua, crianças, idosos, né, indo para a rua. Então, eu agradeço assim, o convite, estou à disposição. A nossa luta é essa, né, dialogar, é falar de política de verdade, como a deputada Beth vem fazendo, vários deputados de esquerda vêm fazendo política de verdade. Né, emendas parlamentares, inclusão, diálogo. Né, a gente vai ter uma live com os nossos vereadores, deputados, né, falando o que tem feito para a população no legislativo, porque a gente sabe que o executivo é humoroso, né, mas o legislativo tem atuado muito forte na ação para a população em situação de rua, né, nas ações conjuntas de projetos de lei, de organicidade, né, de não deixar. Hoje nós tivemos uma audiência pública na Câmara Municipal, onde ainda são de zeladorias, tomando barraca, documentos, pertences da população de rua, jatos d'água. Nós não podemos mais aceitar isso no Estado, na cidade, no nosso Brasil. Né? Jogar água nessa população, tomar a barraca dela, tomar os documentos dela, principalmente agora na pandemia. Né? Então, várias ações vêm acontecendo aí. Vêm acontecendo para que essa população tenha dignidade e respeito. É isso um pouco. Né? Então, do dia 15 a 19, nós estaremos, né, no Estado, e no dia 20 nós teremos também, né, uma audiência, né, para tratar da questão do Estado, a população em situação de rua. Eu quero agradecer e dizer que estamos juntos nessa luta. Né? Despejo zero, não podemos mais aceitar despejo na cidade, no Estado e no Brasil, porque quando o governo despeja, esse povo vai para onde? Para a rua, né? Para a rua. E aí todo mundo fala, mas é vagabundo? Não é vagabundo, são trabalhadores, trabalhadoras que o Estado tirou a sua moradia. O Estado não garantiu a moradia digna. É isso aí, tamo junto, um abraço. Obrigada, Anderson, pelas palavras, acho que você está certíssimo, na medida em que quando o governo fala para as pessoas, as campanhas educativas nessa pandemia, para as pessoas ficarem em casa, para as pessoas fazerem seu processo de higienização. Como que vai ficar em casa quem mora na rua? Numa cidade que tem 12.200 vagas nos abrigos, né, para a população em situação de rua, sendo que você tem aí um censo que fala em torno de 38 mil moradores em situação de rua na cidade de São Paulo. Portanto, é um contrassenso, o governo não resolve, não cria instrumentos e mecanismos para isso, pelo contrário, está neste momento retirando. Nós já fomos, inclusive, o Raimundo participou numa audiência com o presidente da seção de Direito Público do Tribunal de Justiça e o presidente da seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, onde nós levamos as preocupações
com relação às desocupações, né, às ordens de despejo. Infelizmente, as coisas continuam acontecendo e essa sensibilidade que a gente espera, muitas vezes, dos agentes públicos, infelizmente, a gente não recebe essa resposta. Vamos ouvir agora a Graça Xavier, que é a coordenadora do Movimento Nacional de moradia também, né? A Graça também trabalha com moradia, coordenadora da União Nacional de Moradia Popular e a vice-presidente do CONDEP. Obrigada também pela sua presença aqui conosco. E anunciar a presença já do Raimundo, como eu disse, que ele iria estar um pouco atrasado, mas que ele viria. Ainda bem que você veio. Nunca, né, Raimundo? Que é o coordenador nacional da Central de Movimentos Populares. Obrigada também pela presença. Pois não, Graça. Bom, obrigado, Beth, pelo convite, né? É muito importante, inclusive conheço todo esse pessoal que está aqui, né? A Vivi, o Raimundo, o Anderson, a Ivanisa, minha colega de todos os dias, né? E a Beth, que além de ser deputada, também tem assento no CONDEP do Estado de São Paulo, representando a Assembleia Legislativa, né? Bom, são milhares de violações de direitos humanos nessa época da pandemia. E eu posso falar nos dois sentidos, tanto pelo CONDEP, né, pelo Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana do Estado de São Paulo, tanto pela União Nacional por Moradia Popular, que estamos aí em vários estados da Federação Brasileira. Bom, eu vou começar pela questão dos despejos, né, que foi a última frase, inclusive, que você falou aí. São milhares de pessoas despejadas, tanto urbanas quanto rurais, nessa época de pandemia, né? Chegando ao absurdo de alguns prefeitos, tipo o prefeito de São Bernardo dos Campos, aqui em São Paulo, a despejar através de ordem administrativa, né? O tanto que são as violações, né, absurdas que vêm ocorrendo. Não é nem por o oficial de justiça indo com tempo, e daí podia, não, chegar de manhã, de madrugada, assim, tipo 4 horas da manhã, todo equipado de polícia, e de ação administrativa despejar as famílias, ainda bem que, graças a Deus, as famílias, nesse momento, são, mais do que nunca, elas conseguem avisar e fomos para cima e estão conseguindo suspender algumas, mas não são todas. No governo do Estado de São Paulo, tem um decreto que orienta, na época da pandemia, a não despejar. Mas, por incrível que pareça, é um dos estados que mais está despejando pessoas. É o Estado de São Paulo. Tipo, o papel cabe tudo, né? A teoria é uma coisa, mas a prática é outra completamente diferente do que o João Dória vem fazendo no Estado de São Paulo, o que vários prefeitos estão fazendo em vários municípios, tanto no urbano quanto no rural, né? E os governos dos estados. Bom, tanto que nós conseguimos agora fazer o lançamento da campanha Zero, o lançamento a nível nacional, e já quero aqui te convidar, né, para ajudar na articulação, que nós vamos fazer o lançamento da campanha Zero estadual aqui no estado de São Paulo. Eu estou na coordenação dessa campanha. Amanhã, dia 14, nós vamos fazer a primeira reunião, e assim que definir a data, já sinta-se convidada para estar aí junto conosco nessa campanha Despejo Zero. Nós estamos lançando ela aqui no Brasil, e lançamos nacional e agora estaduais, e também já estamos fazendo a campanha também internacional, articulada com várias organizações, ONGs, universidades e redes, para também lançar a internacional. Já fizemos uma denúncia para a ONU, agora essa semana um diálogo grande com a Lúcia Moraes, que é a relatora nacional, né, do DESC, da plataforma DESCA, né, que ela também já vai estar fazendo todo esse levantamento, e é isso. Seguindo na linha das violações, né, as mulheres
foram as que mais assim, o número de violência muito alto agora na época de pandemia, né? Primeiro que os companheiros já contam com uma grande dificuldade, porque em São Paulo são vários municípios, 60 e poucas delegacias de mulheres. E a grande maioria dessas delegacias não funciona no final de semana, é só de segunda a sexta. E agora, na pandemia, muito menos, né? Porque algumas delas estão fazendo, mesmo fazendo boletim de ocorrência virtual, fazendo uma série de coisas, isso não intimida, porque o que intimida é o afastamento da pessoa de casa, é medida protetiva e uma série de coisas. Então, o índice de violência e de feminicídio aumentou muito, muito, nessa época de pandemia. E políticas públicas, a gente sabe, né? Não podemos esperar muito nem do governador, muito menos do presidente da República e muito menos de vários prefeitos, que, no caso aqui de São Paulo, do Bruno Covas, né? E aí seguimos, violência policiais nas periferias, né? A quantidade de jovens negros morrendo, assassinados por policiais, né? Nas periferias está assim, uma coisa absurda. A juventude nas periferias estão com medo de fazer qualquer coisa na rua, as pessoas que trabalham com aplicativo de motoboy, né, porque os policiais já não dão mais ordem para parar, para averiguação, nada disso, né? Não espera nem a pessoa parar, já estão atirando pelas costas e daí por diante. Então, o índice de violência policial tem aumentado, de diferença de 2019, quase 30%, né, o índice de violência, e a gente percebe que a juventude nas periferias estão com muito medo, porque está significativo o número de violência policial nas periferias, principalmente com a população negra, né? E aí, por incrível que pareça, né, hoje a gente tem o CONDEP, tem o ouvidor da polícia, tem uma série de coisas, de órgãos que poderia reforçar essas denúncias, né? Mas nós estamos encontrando muitas dificuldades, inclusive para poder conseguir, até a gente fala assim, o olho da ouvidoria é o olho da sociedade civil, e a ouvidoria tem que colocar isso mais para a gente não estar tendo muita visibilidade, né? Até porque a gente percebe que hoje a gente está com muita dificuldade de ter uma política mesmo, uma política de Estado para conseguir diminuir o índice de violência no estado de São Paulo. Os policiais hoje, ontem eu vi até um cartaz que eu achei bem interessante. Quem vai fazer com que a polícia pare de matar a população pobre nas periferias? Né? Então, assim, nós estamos vendo várias pessoas com esse mesmo discurso. E aí, é claro que nos preocupa muito, né? Nos preocupa muito porque é um momento, a gente já está passando por um momento difícil, que é a fala que o Anderson e várias outras pessoas falaram, né? O fica em casa, né? Para você ficar em casa, você tem que ter casa. Aí, como que você fica em casa sofrendo ação de despejo, né? Se sai na rua para trabalhar, ação de violência policial. Se a mulher está em casa, ação de violência pelo próprio companheiro dentro de casa, ou chegando até o feminicídio. E agora, para acabar de completar, com a privatização do CDHU, né? Governo federal, o programa Minha Casa Minha Vida Entidade, que é o programa que mais beneficiou a população pobre. E só para que você tenha uma ideia do que eu estou falando, a cada 10 pessoas que era atendida pelo programa Minha Casa Minha Vida Entidade, no governo Lula e Dilma, a cada 10, 7 era a que ganhava menos de 3 salários mínimos. Simplesmente o governo federal acabou com o programa, cada dia ele inventava uma normativa e simplesmente acabou. E vem para o município de São Paulo, né, que não constrói nada faz tempo. As últimas construções iniciaram no governo do Fernando Haddad. De lá para cá não se construiu mais nada. Aí, mais de ano, estão enrolando com o programa Pode Entrar, né? E o programa Pode Entrar
Até hoje não entrou ninguém, porque não saiu do papel, né? Não saiu do papel. E agora, no dia 26 agora nós vamos fazer um ato às 9 horas da manhã, né? Que o nome nós estamos chamando o nome do ato, né? Abre a porta para o povo entrar, né? Abre a porta para o povo entrar. Porque já que o programa né? Não sai do papel há mais de ano, aí começou agora a enrolar, que é por conta da época eleitoral, mas os procuradores municipais ganham salário que não são baixíssimos. Há mais de ano, um procurador do município de São Paulo não sabia a data certinha para lançar o programa, já que já teve edital, as entidades para concorrer. Simplesmente a gente sabe que é enrolação, né? Mas enrolação ou não enrolação, já que a gente está dialogando, está elaborando, não consegue sair do papel, quem sabe na pressão funciona, né? Sempre é um ditado, né? A política, e principalmente no Estado, no governo, nos governos municipais, estaduais e federal, funciona à base de pressão, que é igual uma panela de pressão. Se você falar não pôr fogo, não funciona, né? Então, nesse sentido, é que nós, tanto a União Nacional por Moradia Popular, a Central de Movimentos Populares e vários outros movimentos, a gente está fazendo várias ações. Praticamente, Beth, para você ter uma ideia, nós substituímos o papel do governo, né? Tanto nas ações de solidariedade, a União Nacional, nós já entregamos mais de 80 mil cestas básicas para as famílias, isso só no estado de São Paulo, né? Para as famílias de baixa renda, mais de 80 mil kits de máscara para as famílias que hoje vivem nas periferias, né? E a gente chega nas casas para entregar as cestas básicas, e eu sou uma dessas que vou direto nas casas, a gente entrega pessoalmente, faz o credenciamento, até para ver quem são as pessoas para visitar, para falar assim, não, está dando a cesta para a pessoa que não precisa. Não, nós estamos indo de casa em casa, dialogando com essas mães, e tem mãe que fala assim, que a grande maioria, infelizmente, são mulheres e são negras, né? Que vivem nesses barracos, nos cortiços, nas palafitas. E fala assim, mãe, ainda bem que chegou um alimento para dar para os meus filhos, porque hoje eu não teria nem o que comprar para dar para os filhos, porque a grande maioria trabalha de empregada doméstica, a grande maioria trabalha de diarista, a grande maioria trabalha de pedreiro, ou servente de pedreiro, né? E não está conseguindo trabalho. Então, é isso, nesse momento é isso, de dizer, né, que a gente vai continuar, vai seguir em frente no combate aí às violações dos direitos humanos. Com certeza, Graça, obrigada. Com relação à questão da Delegacia da Mulher, a gente não pode esquecer que tem aquele projeto meu, que foi aprovado na Assembleia em final de 2018, para fazer com que as delegacias fossem abertas funcionassem de forma ininterrupta, de segunda a segunda, inclusive sábados, domingos, feriados e período noturno, porque finais de semana e período noturno é exatamente onde acontece a mais violência sobre as mulheres. E, infelizmente, neste momento, as delegacias estão fechadas. O que o Dória fez? Primeiro, os vetos dele, quando ele entrou, em janeiro de 2019, ele vetou o projeto, dizendo, inclusive, que ele iria fazer isso, que não precisava de projeto, porque ele quer, não tem problema, pode assumir o protagonismo. O problema é que ele fez com 3, 4 delegacias, não fez mais, acho que foram 3, né? 133 delegacias no estado de São Paulo, né? Então, ficou, só para complementar um pouco aí a sua exposição. E obrigada. É isso. Imagina, eu que agradeço. Agora, então, eu vou passar para o Raimundo, que é o coordenador da Central de Movimentos Populares, para que ele também faça as suas considerações aqui no nosso ato solene. Obrigado, deputada Beth, muito obrigado pelo convite. Quero saudar aqui a companheira Evanisa Rodrigues, a Graça Xavier, a Vivi, o Anderson,
e dizer que é muito importante. Quero pedir desculpa, eu cheguei mais tarde porque eu estava na reunião com o pessoal dos movimentos populares da Bahia. E era uma reunião 18 horas, eu não tive condições de marcar para um outro dia, e a reunião estava boa, muitos militantes, o pessoal estava animado, então eu trazer um pouquinho. Mas, enfim, muito obrigado pelo convite. Beth, eu penso assim, eu tenho absoluta certeza, eu não consegui, peguei já uma parte da fala do Anderson, não peguei, a Vivi já falou, né? A Vivi já falou? A Vivi falou, Todos já falaram, só falta você. Então, eu peguei uma parte da fala do Anderson e a fala da Graça, e eu tenho absoluta certeza que a Evaniza, a Vivi falaram desses temas, vários outros. Então, eu queria abordar aqui duas questões sobre esse tema da violação dos direitos nesse tempo de pandemia. Primeiro, eu acho que é importante, a gente nunca pode deixar de denunciar de que as polícias militares, criadas em 1808, elas foram criadas não para proteger o cidadão, elas foram criadas para proteger a propriedade privada, elas foram criadas para reprimir as lutas naquela época dos negros e das negras, para que não pudessem se rebelar contra os senhores de engenho. Então, e esta concepção da criação das polícias militares, ela permanece até hoje. O povo é inimigo das polícias militares. Veja, nem os governos democráticos populares nossos, vamos falar a verdade, nós temos governos da Bahia, por exemplo, outros, Piauí, Ceará, que são governos que já estão há 10, 12 anos, já vai para o terceiro mandato. Não muda a mentalidade. É uma questão, é igual o racismo estrutural, institucional, cultural, incutido. Assim também é a questão das polícias militares, que vê o negro, vê o pobre, né, lá na periferia, como inimigo. É por isso que as violações de direito, essa violência... E aí a violência da polícia não, a violência do Estado, porque o policial é o agente do Estado. Muitas vezes a gente leva, inclusive, a gente não faz esse debate de reflexão. É o policial que é o violento. Não, o policial é a pessoa, é o preposto do Estado. É o Estado que mata as pessoas, é o Estado que todos os dias reprime milhares de pessoas, viola os direitos do ponto de vista da violência policial. Não é razoável de que 80% da letalidade policial do Rio de Janeiro seja contra jovens e negros, preto da periferia, aqui em São Paulo. Bom, já que a forma de abordar nos bairros nobres é uma e a forma de abordar o pobre é outra. O próprio comandante falou. Então, eu acho que a gente precisa, e quando a gente fala o fim da polícia militar, não é o fim da instituição, o fim da incorporação, mas é o fim dessa lógica das polícias militares. Os governadores, inclusive, não tem mais comando das suas polícias, virou uma coisa autônoma, né? Que haja ao arrepio da lei, à luz do dia. Então, eu queria colocar essa questão. A outra questão que eu acho importante aprofundar nessa violação é de que a Covid-19 ela desnudou os problemas sociais das cidades, principalmente nas grandes e médias cidades. Né? Os problemas sociais, a pobreza, a miséria, o desemprego, as condições de moradia, não estou falando a falta de moradia, mas as condições de moradia. Será que ele caiu? Ah, não. Caiu. Está entrando de novo. Liga o áudio dele. O áudio dele tá desligado. Tá ligado. Tá desligado. Bom, eu vou fechar minha câmera para ver se ajuda aqui. Tá bom. Tá me escutando? Eu vou fechar minha câmera para ver se ajuda aqui na internet, que a internet caiu. Tá bom, tá bom. Então, eu estava dizendo assim, que a pandemia desnudou essa questão das cidades. O campo também, mas, né, no caso aqui, vamos discutir mais.
eu estava falando que as condições de moradia, não é a ausência de moradia. A ausência de moradia já é um problema. Milhões de pessoas não têm moradia, que moram com parente, com vizinho, nas favelas, né, nos cortiços, população e moradores em situação de rua. Isso já é grave, mas são as condições mesmo, de infraestrutura, de acesso à água, saneamento, as condições mínimas lá, não são periferias inteiras, jogadas, uma multidão de pessoas, são depósitos de seres humanos, que infelizmente, apesar de nós termos investido muito na construção de moradia populares, nosso governo Lula e Dilma, alguns governos da prefeitura, voltou ao investimento com o PAC, Programa de Aceleramento do Crescimento em 2007, e depois de 2009, com o Minha Casa Minha Vida, foram investidos, foram construídos casas, o que é muito importante, mas as condições de habitabilidade a gente não conseguiu reverter. A questão da questão urbana, da propriedade, da questão fundiária, continua intacta no nosso país. Olha, nós passamos 13 anos no governo federal. As questões o conceito da propriedade privada no campo e na cidade continua intacto, não mudou uma vírgula. Quer dizer, então, e a Covid-19, né, escancarou, evidenciou, ela não criou a miséria, ela né, ela não é responsável, mas ela evidenciou, então, as condições de moradia nas cidades, as condições de falta de acesso à água, ao saneamento, à renda, né, estou falando nem do emprego, estou falando da renda, né, para as pessoas sobreviverem. A questão da saúde, se não fosse o SUS, né, com toda a dificuldade que a gente tem, a educação, mesmo a educação, nessa questão da pandemia, como Caiu de novo, Raimundo? Será que ele caiu de novo? Não, ele vai entrar. Vamos esperar um minutinho, ver se ele entra. Né, Raimundo? Ele deve estar com sinal ruim, né? Boa noite, gente. Eu não posso olhar a câmera porque eu estou fazendo outra coisinha aqui. Até que nós estamos ao vivo na rede Alesp. Espero que todo mundo esteja bem, viu? Um beijo para vocês. Evaniza está com o... Em relação ao plano, não tem nada. A Evaniza está com... Agora fechou. Raimundo, será que vai entrar? Vai conseguir entrar? Bom, mas enquanto ele não chega, a gente podia ir dando uma formatada em tudo aquilo que foi falado aqui. Vivi, você tem alguma sugestão, Evaniza, para que a gente possa já pensar nos nossos encaminhamentos? Por conta de que também temos o avançar da hora, né? Já são quase 8 horas, a gente também podia ver aí como que a gente pode fazer. Precisa ligar o microfone da Vivi, da Evaniza. Evaniza pode falar, então, primeiro. Pois não? Então, acho que como sugestão para a Assembleia, acho que tem algumas questões. A primeira é essa, acho que é importantíssima a participação aí da institucionalidade como no Despejo Zero, né, na campanha Despejo Zero, né? Nós temos aí as frentes parlamentares, né, as comissões, é importante, né, a participação na comissão no Comitê de Despejo Zero do Estado de São Paulo. A Assembleia é muito importante para a gente, porque também é um espaço que a gente faz denúncia, que a gente leva, né, e também cobra as respostas do Estado. E, Beth, aí eu acho que é importante, né, a gente está tentando aí formar um grande comitê aí contra a privatização das empresas públicas, né, mas acho que é urgente a gente ter audiências públicas, inclusive uma para cada empresa, sabe, porque eles colocaram tudo num pacotão assim, né, e estão querendo privatizar. Acho que seria importante a gente ter audiências públicas, claro, virtuais neste momento, né, mas que a gente pudesse trazer aí para cada uma dessas assuntos, né, a importância, as perdas, né, você citou a questão da FURP, eu vou lembrar da MTU, gente, nós somos de São Mateus, em São Mateus o transporte urbano que vai para Santo André e liga ali as nossas regiões, ele é fundamental, ele é do dia a dia do nosso povo, né? Então, nós temos em cada situação aí uma perda enorme, então acho que era importante a gente ter uma agenda aí pesada, né, para não deixar acontecer a aprovação desse PL. Né? Muito bom. Vivi, você queria também fazer algum encaminhamento? Não,
Beth, só uma sugestão que eu particularmente não sei como que está na Assembleia, mas por conta do último caso de violência policial, está tendo uma pressão muito grande de movimentos populares, organizações do movimento negro, entidades da sociedade civil, para realizar uma audiência pública com o João Dória, né? E aí eu acho que, não sei como está essa discussão aí junto da Assembleia, mas eu acho que, de fato, o governador precisa, né, também, junto dos deputados, a apresentar um plano, né, quais são as medidas que ele vai tomar para enfrentar isso junto das suas polícias. E a segunda coisa que eu também não sei como tem funcionado nesse momento a articulação da Assembleia junto com a ouvidoria, mas no ano passado a gente passou por um processo super complicado de tentativa, né, até de encerrar a ouvidoria das polícias, né, de extinguir a ouvidoria das polícias. Então, eu acho que também poderia pensar, talvez, um trabalho em conjunto da Assembleia e da ouvidoria nesse processo de investigação, de fiscalização, de como estão os procedimentos que estão acontecendo, porque, por exemplo, lá em Paraisópolis teve uma discussão muito grande sobre como se encerrou o caso, né, da chacina, depois, né, daquele genocídio, né, de mais uma das práticas de genocídio, naquele momento lá do Pancadão, que acabou vitimando 9 jovens ali no Paraisópolis. Então, acho que também poderia, não sei como está essa articulação ouvidoria, mas acho que também é uma entidade, é um órgão importante, sempre, né, que a gente conseguiu trabalhar bem junto. Acho que era importante também pensar junto, e essa audiência com o governador também, acho que é fundamental, e a presença da ouvidoria também com muito peso nessa articulação. A questão da ouvidoria, vocês sabem que tem aquele projeto de lei correndo na casa, né? Embora absolutamente inconstitucional, porque não pode ser uma iniciativa, o legislativo não pode ter essa iniciativa de fechar um órgão público, não é papel do legislativo esse, portanto, o projeto é absolutamente inconstitucional, mas, de qualquer modo, né, a gente sabe que vai ter gente que vai apoiar isso, né, que não quer a ouvidoria. A ouvidoria é uma conquista da sociedade civil e ela tem um papel importantíssimo. Pode haver até momentos em que, de repente, nem sempre o ouvidor ele corresponde àquilo que você, que uma parcela da sociedade civil gostaria, mas isso não significa que a ouvidoria tem que ser extinta, muito pelo contrário, ela tem um trabalho importantíssimo. Acho que tem que fortalecer isso, tem que, aquilo que a Ivaniza coloca, quero cumprimentar essa iniciativa também do despejo zero, achei uma ideia muito boa, porque ela pode, inclusive, mobilizar a opinião pública nesse sentido, chamar a atenção da opinião pública nesse sentido, para mostrar as condições e para poder fazer com que essa opinião, não é ganhar, para a gente conquistar essa opinião pública, que ela possa também se somar nesse sentido, né, de estar ao nosso lado para que as pessoas continuem aonde elas estão, sobretudo nesse momento de pandemia, que pelo que a gente está vendo, não vai, infelizmente, a gente gostaria que terminasse amanhã a pandemia, mas não vai terminar amanhã, pelo contrário, né, tem um crescimento expressivo, aqui pelo interior, eu estou falando de Catanduva, minha cidade está, infelizmente, explodindo em casos, com muita gente infectada, com muitas mortes pelo tamanho da cidade, e isso é assim em várias cidades do interior. Então, quero cumprimentá-los por essa iniciativa, eu gostaria de fazer parte desse comitê também, viu, Graça? Viu, Ivaniza? Se vocês puderem, já pode me colocar aí, me inscrever aí, né? E com relação ao projeto que o Dória está mandando, da extinção de órgãos públicos, empresas públicas, etc., acho que a gente vai ter que definir uma tática muito forte, porque pelo perfil da Assembleia Legislativa que nós temos hoje, a gente corre o risco de ter esse projeto aprovado. E isso seria um desastre muito grande para todos nós, né? Principalmente para as pessoas que dependem desses órgãos nas suas respectivas áreas, né? Seja o CDHU, seja o ITESP, seja as fundações que eu disse, a Fundação Zoológico também está nessa relação, e tem também uma reformulação completa do IANSP, né? Que ainda a gente não conseguiu ter
acesso, mas parece que também eles querem mexer com o IANSP, que já é extremamente precarizado, não é? O IANSP, se você pegar os médicos que atendem pelo IANSP, ainda são aqueles médicos antigos, os médicos mais novos não querem fazer seu credenciamento para atenderem, porque sabem que o IANSP às vezes demora para pagar, o governo acaba não recolhendo a sua quota-parte, retira dos servidores públicos os descontos que saem no Olerite, mas não cumpre, não corresponde naquilo que ele precisa fazer de aporte de recursos no IANSP. Então, quer dizer, são interesses aí muito grandes que estão em jogo, sobretudo em relação aos serviços prestados do Estado, e que nós precisamos estar atentos, mas mais do que isso, juntos e unidos. Então, a gente vai dar vazão para isso, dar desdobramentos para isso, dar sequência daquilo que vocês colocaram aqui, a partir de amanhã, e não sei se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar nesses encaminhamentos que a gente pode fazer. Agradecer a presença de todos vocês, né, de todas. Infelizmente, o Raimundo Tadinho não pôde participar, mas nós estamos sendo muito britânicos no encerramento, são 8:01, 20. Então, acho que a gente agradece muito à Rede Alesp, que transmitiu esse nosso ato ao vivo, né, ela que tem uma boa audiência, saiu pela rede, e no momento em que ela deixou de transmitir, porque teve que passar a transmitir a sessão, nós ficamos ao vivo no YouTube. Depois ela voltou para continuar essa transmissão. Então, muito obrigada também à Rede Alesp e a todas e todos. Gente, a vida continua e a luta mais do que nunca, estamos juntos nela, tá? Tchau. Bom, mais uma vez, obrigada. Obrigada, Beth. Obrigada, Beth. Boa noite, obrigado, tamo juntos. Boa sorte a todos. Boa sorte, Vivi. Boa sorte, Vivi. Valeu. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, gente.